57, hora do Ciência pra gente, né? E nós temos o prazer e alegria de cumprimentar mais uma vez aqui no nosso programa, no programa 57, a professora e cientista Aline Intorni. Professora Aline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, meu amigo, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Tá tudo na paz por aí, professora Aline? Tudo bem, um friozinho chegou, né? Tá com a voz um pouquinho diferente, tá resfriada? Pois é, tô resfriada, Nelson. A gente Ai. vai falar sobre isso hoje, viu? Então tá certo. Vamos nós então falar aqui o tema hoje. A gente vai comentar no programa sobre a variante Delta, né? Porque a variante Delta já está circulando entre nós e vem despertando o interesse de todos. Isso porque essa variante é considerada altamente transmissível e causou uma grave onda de casos na Índia. Como será que essa variante vai se comportar por aqui? Na verdade, a gente já sabe, o estado do Rio de Janeiro tem casos de variante Delta. E para falar sobre isso, nós temos aqui a professora e cientista Aline Intorni. Professora Aline, no Brasil já existem muitos casos da variante Delta e como se comportar diante dela? Então, Nelson, a gente não sabe ao certo, assim, porque tem muita subnotificação, né? Porque nesse caso, gente, não é só identificar se está com Covid, tem que sequenciar o vírus também, e a gente ainda sequencia muito pouco no Brasil, porque é caro fazer essa análise, sabe, Nelson? Ah, é? Então, a gente já comentou aqui em outros momentos sobre sequenciamento de material genético, e para saber se é delta, se é gama, né, qual é a variante, a gente precisa sequenciar. O que a gente sabe é que a gente já tem oficialmente confirmados no Brasil, e olha que ontem eu olhei e já mudou hoje. Assim, ontem era 97, hoje já são 110 casos confirmados. E como você falou, a gente tem casos no estado do Rio de Janeiro, e não é só ter caso, a gente tem a maioria dos casos. Ah, nós temos a maioria dos casos identificados, assim. Desses 110, 83 são no estado do Rio. Nossa. Bastante coisa, né? Ô, professora Aline, deixa eu... como que chega isso? Como chega esses casos assim para um estado com tanta rapidez? Ô Nelson, o que acontece? Lembra que começou lá no Maranhão? Eram 6 pessoas que chegaram infectadas no navio há uns 2 meses atrás? Sim. Então, hoje, o que os especialistas falam é que a Delta, né, possivelmente ela já está espalhada pelo país, assim, porque assim, à medida que chega um estrangeiro trazendo essa variante de fora, e começa a aparecer um caso ali, outro aqui, e aí chega um momento, que, como aconteceu em São Paulo, que tem uma pessoa que se infectou com essa variante Delta aí, e não teve contato com nenhum estrangeiro, ela não viajou para o exterior, não teve contato com ninguém, já verificaram mais de 40 pessoas que tiveram contato com ela, ninguém tinha variante Delta, então não sabe como ela pegou. Chegou no momento que aí a gente chama isso de contaminação aí comunitária, transmissão comunitária. A gente já tem isso passando de uma pessoa para outra sem saber a origem. O que aconteceu é que veio do exterior, certamente, mas como isso se espalha pelo país, à medida que vai tendo contato, isso vai passando, e chega um momento que a gente já não sabe identificar mais. Porque a gente demora a enxergar isso aqui no Brasil, exatamente porque falta esse controle epidemiológico, porque a gente não tem esse sequenciamento. Que, assim, em outros lugares mais ricos, por exemplo, o Reino Unido faz muito isso, eles fazem esse controle epidemiológico o tempo todo, então eles conseguem mais rapidamente identificar a entrada no país. Mas ainda assim, é complicado, porque assim, hoje essa variante ela já está espalhada lá e eles não conseguiram frear a entrada dela, né? Certo. Agora, porque ela é muito transmissível. Tem uma outra questão. Hoje nós estamos chegando a 100 milhões de vacinados no Brasil. Esse número pode ajudar a conter a propagação da variante Delta? Olha, Nelson, a gente espera que sim, porque o que aconteceu? A gente viu ela entrando na Europa, no Reino Unido,
E aí, quem que foi contaminado lá? As pessoas que não tinham sido vacinadas. A maioria das internações, dos casos, porque essa variante, ela é menos agressiva, tá? Por isso que eu brinquei aí que eu tô resfriada aqui, né? Ela parece como um resfriado. Desses 110 casos que eu falei para você, somente 5 foram casos que evoluíram aí para mais grave. Normalmente a pessoa não precisa de internação, nada disso. Então, assim, a vacina, ela já ajuda. Ela deve dar uma freada aí. Que bom, né? Pelo menos a gente saber que ela não é tão agressiva quanto o que nós tivemos antes. Isso já é um... Isso, aí só que aí tem um perigo, né? Quando a gente pensa que é um resfriado, a gente não toma os cuidados de isolamento. Sim. Verdade. E aí vai ela multiplicando. Vai transmitindo. Então, assim, em vez dela transmitir... aqui no Brasil, a gente chegou aí com a redução dos casos na transmissão de menos de 1, né? É o R que a gente fala. Uma pessoa está transmitindo para menos de uma outra pessoa. Assim, a gente está com uma transmissão baixa nesse momento, né, considerando aquela variante P1, que é de Manaus, que é predominante no país. Verdade. Mas quando a gente olha para essa variante Delta, como ela tem essa característica de resfriado, uma pessoa transmite para outras 6. Nossa! A transmissão dela é muito alta, por isso que os países estão preocupados aí com ela. Na Europa, isso, a transmissibilidade, ela é menos agressiva, mas ela é altamente transmissível. E numa dessa, ela pode pegar uma pessoa aí que não está vacinada e evoluir, sim, para um caso mais grave. Acontece, entendeu? Tem numa menor proporção que as outras, mas acontece. Agora, professora Aline, o que faz uma variante expulsar a outra, hein? Então, o que acontece, né? A gente viu essa variante, eu acabei de falar que ela chegou lá no Reino Unido, na Europa, e se tornou predominante. Lá 90% das pessoas estão com essa variante, né? As pessoas que estão contaminadas. Sério, assim. E antes disso, quem estava lá era a variante da África do Sul. Lembra que a gente tinha comentado sobre ela aqui num outro momento, lá atrás? Comentamos também. Só que o que acontece? Como é mais transmissível a Delta, ela acabou com os casos. Praticamente não vê mais os casos dessa variante da África do Sul e agora só tem os casos da Delta. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento aqui no Brasil, porque a gente tem uma outra variante, né, que é a variante aí de Manaus, né, que a gente conhece como P1, agora mudou para a letra grega, fica difícil guardar, né, o nome de todas elas. É tanta variante, né? Não é? E aí o que acontece? A gente vai ter que ver como é que vai ser o comportamento dela comparado com a P1. Pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu lá na Europa. Como ela transmite muito, né, ela vai acabar ocupando o espaço, né, da outra variante que estava lá. Isso é normal acontecer, tá, Nelson? Né? A gente já falou em outros momentos aqui, que a gente tem variantes surgindo o tempo todo. Né? Elas ficam aparecendo aí, né? Tem mutação o tempo todo acontecendo. Ela vira uma variante de preocupação quando ela tem uma característica que faz com que ela ocupe mais os espaços. Entendi. Né? Que ela consiga contaminar mais pessoas. Então é isso que está acontecendo com essa variante Delta agora. Foi isso que aconteceu lá na Índia, que explodiu o número de casos. E como tinham muito poucas pessoas vacinadas, né? A gente teve um grande número de mortes. Até porque a gente tem que lembrar que a Índia é um país gigante, né? Um país muito populoso. Então, né, com a população enorme que eles têm lá, teve muito caso, porque ela transmite muito, então também teve muita morte, né? Mas comparado com as outras variantes, né, felizmente ela parece aí ser menos agressiva. Muito bom. Agora, professora Aline, e essa história de antecipar dose de vacina, hein? Olha, Nelson, é complicado, né? Porque está sendo debatido, de fato, a gente já sabia disso, né? Que se você aí estiver completamente imunizado, a sua defesa para essas variantes vai ser melhor. Por isso que a gente fala para as pessoas, olha, não deixe de tomar a sua segunda dose, tome a sua segunda dose. Mas hoje no Brasil, a gente tem aí, se não me engano, 15% da população nessa faixa com as 2 doses já, completamente imunizado. E tem acho que em torno de 40% com a primeira dose. Ou seja, ainda falta muita gente para tomar alguma dose da vacina. Por isso que veio essa possibilidade, alguns estados quiseram adiantar a segunda dose para poder
ter uma resposta e evitar uma entrada dessa variante Delta, porque a gente olha para a Índia e fica com muito medo, né? Mas, pode falar, desculpa. Tem estado falando até na terceira dose? Tem estado falando numa terceira dose, né? Mas o que, assim, a Fiocruz tem se colocado, a própria OMS, a Anvisa, o Ministério da Saúde, é que, assim, é um passo muito grande a gente caminhar para uma segunda dose adiantada ou para uma terceira dose, quando a gente tem pessoas que ainda não se vacinaram, né? A gente entende os estados que querem fazer isso, porque tem medo de uma nova onda. Foi isso que a variante Delta causou na Índia, né? Verdade. Mas, por outro lado, como é que fica quem não recebeu nenhuma dose ainda, né? A gente tem um contingente grande de pessoas que não recebeu essa primeira dose. Então, assim, se a gente tivesse abundância de vacina, como tem outros países, como, por exemplo, tem os Estados Unidos que tem doses sobrando, a gente poderia adiantar, sim, se precaver melhor, né, contra essa variante Delta. Sim. Mas no nosso caso, que a gente não tem essas doses a mais, fica complicado uma medida dessa, Nelson, porque quando a gente vai ter que escolher, né, quem que a gente vai dar prioridade, a gente entra numa discussão que foi sofrida para o país em outros momentos, né? A gente viu ali grupos prioritários e outros que não eram. Então, o que assim tem sido apontado pelos especialistas é que a gente deve seguir aí com o Plano Nacional de Imunização por enquanto, né, sem adiantar essa segunda dose. Apesar de ser uma decisão do Estado e das cidades, né? Tem cidade que já está fazendo isso mesmo. Tem o grande problema também é que tem muitas pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não compareceram para tomar, né? Não, isso é fundamental o que você está falando, né? Porque olha só, pensa bem, a gente está falando de adiantar segunda dose e tem gente que era para ter ido tomar e não tomou. Essas pessoas precisam correr para o posto, né, e completar o seu ciclo de imunização, que é o desejado. A gente está vendo que ele faz diferença agora, né? Tanto é que está se questionando adiantar essa segunda dose. Então, assim, quem é de direito, quem já era para ter tomado, vai lá, gente, e faz a sua parte, né? E tem um outro detalhe importante para se comentar, é o seguinte, que tem gente que fica assim, puxa vida, mas tomar a terceira dose, então essas duas doses anteriores não valeu? Não, ela vale. Até porque nós temos várias vacinas, não é, que se toma a primeira, segunda e terceira dose, né? Ou 3 vezes no ano, não é isso, professora Aline? É isso sim, né? Se não me engano, me vem à cabeça que acho que é do tétano, se não me engano, são 3 doses. Assim, é um reforço vacinal, gente. E faz diferença esse reforço vacinal, a gente está vendo essa discussão toda agora. Então, não deixe de tomar, é importante completar o ciclo de imunização, até porque tem outras variantes por aí. A gente já fala de uma variante andina que teve lá no Peru, que é perto aqui, pode chegar. Pode surgir alguma nova variante a qualquer momento, alguma variante de preocupação, né? Elas estão aí, elas estão acontecendo. Pode ser que uma ganhe esse espaço e consiga atingir um maior número de pessoas. Então, assim, quanto mais precavido a gente tiver, melhor, né? Não deixe de tomar a sua vacina, sua segunda dose. Vacina contra a Covid vai se tornar algo essencial para o resto da nossa vida. Muito provavelmente, Nelson. Assim, as empresas já estão aí tentando vender essa terceira dose, né? Por isso que está surgindo esse assunto na mídia. A gente talvez chegue lá, não sabemos, né? Mas, por enquanto, olhar mais para essas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose ou que está faltando tomar a segunda, né? Então, correr para o posto. Eu acho que nós temos que apelar e fazer um alerta para aqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda. Porque está lá a vacina esperando, numa correria tão grande que foi, da primeira etapa, dessa questão de seguir aqueles roteiros determinados, como disse a professora agora há pouco aí, não é classe de pessoas que, como que a gente fugiu aqui? Prioridade, né? A prioridade, e queriam tanto chegar a vez, na hora que chega a vez da segunda, eles não vão. É complicado. E não tem que ficar com medo, gente, de efeito colateral, né? É um percentual muito pequeno que gera um desconforto maior, assim. É um assunto que já esclareceu, a mídia já trouxe essas informações. Até passou, né?
Tem que ir lá e tomar a sua segunda dose. É isso que tem que fazer para se proteger, né? Tá bom. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação aqui no nosso programa. Vamos marcar um novo encontro para a próxima terça-feira, se Deus quiser, né, professora Aline? É isso aí, semana que vem a gente está de volta, Nelson, é sempre um prazer. O prazer é todo nosso, valeu, muito obrigado. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!